Fala galerinha, vocês estão bom? Eu tô chique demais. Pessoal, essa semana eu fiz um vídeo em comemoração aos 3 anos de canal. Eu falei tudo que... Falei, na verdade, um pouco das coisas que a gente fez, organizou aqui no sítio nos últimos anos. E eu até esqueci de falar, então vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Daqui é um terreirão de cimento que a gente fez, né? Um terreirão adaptado, porque aqui é indecido, né, o terreno, dá pra ver ali como que é, tem a horta. Então a gente fez a mureta, a altura que ficou aqui, ó, né, aterramos e então aí a gente concretou. Fizemos a borda, né, para não ter perda de grãos, e ali como era mais alto a gente subiu, né, 3 filas. E aqui ainda, né, quando a gente fez esse terreirão de cimento, não tinha o projeto do cacau ainda. Isso é para secar outros grãos aí, principalmente a pimenta. E esse daqui atualmente, futuramente, quer dizer, isso vai virar uma estufa. Então a gente vai fazer, subir aqui as madeiras, fazer o telhado. E aqui vai ser uma estufa, né? Algumas coisas vão ter que ser mudadas aqui. E também aqui, meu pai já adaptou aqui. Fizemos a plataformazinha concretada para a maquinazinha de pimenta. Então provavelmente quando a gente fizer o telhado da estufa, ele vai se estender até aqui, né? Um 1,5 m, 2 metros, para cobrir a região aqui onde tem a máquina de pimenta. A máquina de pimenta toda em chapa, motor 3CV. Embora a nossa produção de pimenta ela não é tão grande, mas a gente achou essa oportunidade e aí meu pai quis comprar e aí realizamos essa compra aí. Então essa é a primeira parte. Ainda a gente não fez por falta de tempo, e eu acredito que eu vou tentar deixar para fazer essa estufa quando tiver já um volume maior de cacau, para a gente já aproveitar a própria venda do cacau para comprar o material da estufa, para a gente ir reverter na produção da propriedade, para continuar investindo na propriedade, né? Como eu disse, 3 anos que a gente vem fazendo, então investindo na propriedade com recurso próprio, né? Então a gente não fez financiamento, não fizemos nada. E o segundo ponto então aqui, antes de eu mostrar, aqui é tudo lenha. Aqui tem uma circular que a gente fez caseira, a produção de material apícola. O intuito disso daqui também é virar um galpão. Então fazer uma tampagem aqui. Essa barraca aqui é muito velha mesmo. Já feito de aproveitado as telhazinhas de amianto, né? Ternitezinha. Aqui é o nosso curral. Assim, quando eu falo que é um curral bem estruturado, gente, não quer dizer que é um curral grande, mas ele tem todos os requisitos para você trabalhar, né? Claro que não é um curral profissional de grandes fazendeiros. Aqui a gente tem pouquíssimas cabeças de gado. Então aqui a gente tem o local de colocar os bezerros. Ali onde a gente tem a parte da ordenha, né? Quem é pequeno produtor sabe do que eu estou falando. Então ali as madeiras, essa madeira aqui desse curral, ele foi comprado de um curral de um outro vizinho nosso aqui. Esse curral é um curral muito antigo, gente. Essa madeira serrada aqui, isso na época era raridade. Então assim, algumas madeiras meio trincadas e tal, algumas avarias, mas uns mourões, tá vendo? Bem grosso. E esse curral ele já existe aqui há mais ou menos uns 12, 13 anos que já existe esse curral. Só que aí na época da chuva, esse daqui virava um lamaçal, né? Na época aí de novembro, fevereiro, março, esse daqui virava um lamaçal, muita mosca de chifre.
muita urina de vaca. Então eu falei com meu pai, não, nós vamos ter que organizar isso. Porque como que ele, na época ainda eles tiravam leite, hoje em dia a gente não faz mais isso. E aí a gente fez a produção dos blocos, tá vendo? Que são, não é uma laje que é batida, foram feitos os blocos de 50 por 50, tudo fora. Ainda aqui ó, a gente tem alguns resquícios, né, dos cortes, de 5 centímetros de altura. Fizemos tudo, aí depois a gente planou, compactamos e aí viemos como efeito calçamento de rua. Em volta fizemos a muretinha toda com canaleta de 10 e aí foi feita a montagem e a concretagem. Então assim, ficou muito bom. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos a serem feitos aqui na propriedade da organização. Realmente me incomodava bastante no período de chuva, em que ela ficava aquela lama, aquela urina de vaca, muita mosca, um fedor, contaminação, né, do meio ambiente. Então hoje, tá vendo? As fezes animais, elas ficam ainda aqui, e de tempos em tempos, dias em dias, ela é recolhida, ensacada. Deixa eu ver se tem aqui, até ali tem um ainda, ensacada, e depois a gente leva no meio da lavoura. Então esse daí, tá, gente, é um curral que ele é utilizado até pelo vizinho nosso aqui. Então, para quem tem pouco gado, é um ótimo curral, ele atende bastante aí a demanda. Coxinho de sal, e a gente tem também os coxos aqui de plástico, caso precisar de fazer uma silagem. Então a gente tem aí, a gente coloca aqui e faz a silagem. Então é isso aí, galera. Vou mostrar agora a parte que eu falei dos suínos. Vou falar só dos suínos e do biodigestor e da outra obrinha aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Aí às vezes as pessoas não assistem tudo porque fica um pouco demorado. Então essa daqui, galera, foi uma das obras. Assim, o do curral me incomodava, mas isso daqui é uma contaminação no meio ambiente muito grande quando você não tem adaptação. Então essa estrutura, ela era toda em madeira nesse local aqui. E todas as fezes animais, elas ficavam aqui atrás e eventualmente escorria para cá. Então o meio ambiente ele sofria muito. Para quem já viu onde escorre as fezes de animais assim, não sai nem mato, para vocês terem ideia. Então a gente fez essa estrutura aqui, já tem bastante tempo também. Tá na hora já de dar uma reformada, já até falei com meu pai. É uma estrutura toda em concreto, né? Ela conta com 1, 2, 3, 4, 5 divisões, né? Olha aí. Cada divisão tem os animais. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma aqui para o porco não fugir. Então aqui, ó, o que acontece? Tá vendo? Por dentro elas são divididas por muretinhas. Como eu disse, tá precisando já de uma reforma. E ela tem uma descaída e ali no final tem a saída de água. Todas são nesse mesmo padrão. Tem a entrada, o bebedouro dos animais e tem a saída de fezes. Então aqui a gente vê que tem já um acúmulo de fezes que hoje não foi lavado ainda. O telhado aqui foi feito em telha, se não me engano, essa é chamada telha francesa, antiga, que era da nossa casa, a casa daqui do sítio, que foi demolida há anos atrás. Então fizemos aproveitamento, amadeiramento também, tudo utilizado dessa casa. Aí aqui a gente tem a entrada, ó, lá a saída, é lá, ó, tá vendo? Todos esses canos saem de cada uma da negócio, a distribuição da água para os bebedouros, e lá a gente lava, desce por aqui e entra no biodigestor, né? Aqui a gente tem, como a descaída ela é pequena, às vezes pode acumular algum cisco, a gente empurra com esse toquinho aqui. A gente não tem a produção de biogás, mas vou mostrar para vocês aqui. Então aqui onde sai o chorume, tá até cheio demais, né? Aqui a gente vai precisar ainda adaptar, nada tá terminado ainda.
que a gente tem que fazer aos poucos. Essa lona azul também meu pai tinha colocado, mas não é ela que protege, tá? É a preta que está embaixo. Então ali não sai nada para cima, ela está toda coberta. Só não tem a produção de biogás, porque a quantidade de fezes, o percentual de água e fezes dos animais, o percentual de fezes ele é muito baixo, então tem muita água. Então na hora de fazer aquela decomposição, não tem uma produção que seja suficiente para encher a lona. Então por isso que não tem a produção de gás, mas a gente tem a produção de biofertilizante que a gente utiliza para pulverizar, para adubar. Então aqui a gente faz o aproveitamento 100% do nosso biofertilizante. Aqui tem um pouco nessa caixa aqui também tem biofertilizante. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, gente, antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e não esquecer de deixar aquele like também. Aqui a gente tem essa estrutura aqui para criação de aves. E a gente também tem nossos coelhos ali que eu vou mostrar. Então, essa estrutura aqui, diferente daquela que foi feita toda em concreto, essa daqui foi feita só a base de concreto, tá vendo? A laje. Então, o que vai em contato com o solo é todo em concreto. Ó, tudo na mesma altura. E embaixo nós temos 3 divisões. Aqui a gente tem até galinhas com pintinhos. Olha isso. Vai ficar a mesma coisa, nem estão sendo utilizados. Na parte de cima, já a parte mais feita de madeira e tela, a gente tem nossos coelhos, tá vendo? Então, mas esses coelhos não foi feito para coelhos daqui, foi feito para aves, né? A criação de pintos de granja, né? Que a gente chama frango de granja, tá vendo? Como esses daqui. Aí. Então aqui a gente tem comedouro. Como eu disse, nada aqui é comercial, uma produção para o próprio consumo. Então, comedouro normal, aqui a gente tem o bebedouro que futuramente vai mudar porque a demanda de água aumenta, né? Então a gente vai adaptando conforme o crescimento das aves. Aqui o número é muito pequeno porque não compensa que a gente criar 30, 40 animais de vez, porque dá muito trabalho na hora do abate. Então a gente vai criando, abate esse, aí antes de abater já compra outro e vai fazendo esse ciclo. Então, por enquanto, essas 4 estruturas que eu vou mostrar para vocês, tudo bem caseiro, mas ao meu ver, tudo muito bem estruturado, tá? Que a gente tem calçadinha de frente de todos os nossos criadores. Então isso é importante, porque na época da chuva isso daqui pode criar muita lama e é ruim. Tudo com telha francesa para também não superaquecer os animais na época do verão. Então isso daí, essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, galera. Então fiquem com Deus, tchau, obrigado.